Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem com você? Eu te chamo mais uma vez para participar aqui do nosso Pod Jung, um podcast sobre psicologia analítica, mas sem junguianizar muito as coisas. E hoje eu trago uma convidada muito especial para falar de uma das coisas que talvez seja das coisas de maior apelo dentro de um consultório de psicologia de uma forma geral hoje. Que são os relacionamentos humanos, as trocas que podemos fazer a 2, a 3, a 4, né, a depender da escolha de cada um. Eu falo hoje com a psicanalista Willa Cardoso. Olá, que prazer. Bom estar aqui. Estou extremamente feliz com o convite e espero que a gente possa falar e trocar, né? Mais sobre isso que é fonte de muita angústia, mas também de muito prazer, né? Da experiência humana que é se relacionar. É uma das coisas que mais nos ensina, né, sobre a vida, é pensar no relacionamento a dois. Essa é uma fala que o Jung traz. Ele fala que é a via régia do autoconhecimento é o relacionamento a dois. Apesar da gente não beber das mesmas águas, né, eu ser da psicologia analítica, você ser da psicanálise, mas eu acho que a gente pode inclusive trazer aí um olhar complementar sobre essas duas teorias em torno desse tema, né? Como é que você vê hoje os desafios do relacionamento? Quais são os grandes desafios que hoje chegam até você, do seu consultório, quando o assunto é relacionamento? Essa pergunta eu acho que é difícil porque são vários desafios e muitos deles têm a ver com a forma como cada um, né, na sua singularidade, na sua história de vida, vai entendendo como se relacionar. Eu acho que isso não dá pra gente fugir desse espaço que há algo de muito único, né, nas formas de cada um se posicionar diante de um outro, e aí a gente está falando de relacionamento amoroso, mas também a gente está falando de outros tipos de relacionamento, né, porque existem vários outros aí nas posições que nós ocupamos. E, sobretudo, há também uma dimensão social, né? De como nos ensinaram a nos relacionar. A gente aprende a se relacionar no nosso ambiente familiar, tem ali aquela estrutura, né? Que pode ser triangular, no sentido de ter um pai e uma mãe, pode ser uma mãe, enfim. Existem várias formas dessa estrutura se apresentar, mas, sobretudo, tem aí uma influência do social e do político que nos atravessa o tempo inteiro, também nas nossas relações. Não assumir que há essa dimensão social e política é, ao meu ver, uma estupidez. Porque, bom, não tem como a gente se dissociar do nosso mundo, não tem como a gente dissociar de como a sociedade, inclusive, né, fala sobre relacionamento, né? E muitas vezes espera que determinadas relações tenham determinados formatos, né? Há sempre uma certa estigmatização, né? Um certo modelo esperado para vários tipos de relacionamentos, né? Só que isso não necessariamente se aplica na realidade, né? A gente, em geral, não conversa como ser mãe, por exemplo. As pessoas acreditam que é uma coisa que só acontece, e só que não é verdade, né? Ou a gente não conversa como é ser filho. Há uma série de expectativas que são colocadas em cima dessa posição, né? Por exemplo, ser filho, que não necessariamente é algo que condiz com o desejo da pessoa, por exemplo, que condiz com como ela pensa, né? E aí eu acho que esses conflitos são muito desafiadores na existência. A gente está aqui com uma convidada que tem muito repertório e que também é uma mulher de pensamento rápido. Então, assim, em 2 minutos de conversa, ela já trouxe uma série de assuntos que a gente vai poder tratar, que a gente vai poder encaminhar de uma forma mais paulatina. Calma, mulher, toma uma água para a gente poder
conversar. Desculpa, gente, a aceleração ela faz parte aqui de como a pessoa funciona. Por isso que a gente está aqui junto, porque a gente não é muito diferente disso, né? A gente vai devagarzinho. Mas vamos lá. Você trouxe aí alguns aspectos que eu acho que são fundamentais mesmo quando pensamos nessa dinâmica relacional. Em primeiro lugar, você falou de família, de modelo relacional que é herdado dentro da família, né, que se constitui dentro da família onde a pessoa, onde nós estamos inseridos. Como é que a gente pode pensar nessa influência familiar determinando escolhas, determinando formas, determinando modelos de relacionamento? Eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra determina, mas eu acho que orienta de algum modo, né? Porque se você, ali, quando você é uma criança, você é um bebê, e você é estimulado, por exemplo, a ser muito tátil. Se você vê as pessoas se tocando muito, se beijando, se abraçando, fazendo cafuné, fazendo carinho, se você vê, se você recebe esse tipo de estímulo, tanto fisicamente, o bebê sendo acariciado e amado por essa via tátil, física, quanto pela observação, né? Você está informando alguma coisa sobre o mundo para aquela criança que vai coletando essas informações. E vai acionando, inclusive, permissões, né? Exato, vai acionando permissões, vai entendendo o que gosta, o que não gosta nesse aspecto da relação. Porque é isso, né? Tem umas fases, por exemplo, que a criança está mais diante do próprio desejo, assim, tá mais ciente do próprio desejo, e aí, às vezes, um tio ou uma tia vai abraçar a criança, não quero, né? Eu tô usando esse exemplo justamente porque eu acho que o físico e essa linguagem, né, do toque físico nos afetos, ela atravessa muitas relações, sobretudo as relações afetivo-sexuais, né? Então, a gente está começando aí, né? Como que a gente está ensinando e informando para esse bebê, para essa criança, como se pode expressar carinho, pode expressar afeto e como isso, de repente, se torna uma violência, né? Até mesmo a forma como esses toques são constituídos também vão orientar o que é amor, o que é carinho. Exato. Às vezes até mesmo quando são toques mais violentos, mais invasivos, né? Exato, né? Então, assim, eu acho que esse momento, né, do início da vida, ele é o momento em que a gente vai coletando essas informações de como é amado, o que é amor. Não necessariamente que isso esteja nomeado. Sim. Né? Porque não tem muito... Pelo menos eu acho que até a minha geração, talvez daqui para frente isso aconteça, mas até a minha geração não existia muito uma cultura onde se conversava abertamente com crianças sobre as coisas que aconteciam. Até né? porque muitas vezes os próprios adultos não têm esse repertório, né? De saber nominar, de saber discernir os afetos e saber encaminhar esses afetos. Exato, né? E isso é um grande desafio, porque a gente está falando de algo que é fundamental na existência humana, que é pode ser fonte de muito sofrimento, mas também pode ser fonte de muita saúde, que são os relacionamentos. Sim. E a gente também está assumindo que os adultos que criaram as crianças da minha geração e os anteriores não têm a menor ideia de como fazer isso, porque a gente não tem um manual. A verdade é essa, né? A gente não tem um manual de como a gente se relaciona, a gente não tem um manual para entender como esses afetos, inclusive, se estruturam e se organizam no nosso psiquismo, no nosso corpo e na nossa vida, de modo geral, na vida prática, no dia a dia, né? Então, a gente está falando de algo muito complexo e que é difícil dar nome, que é difícil dar palavra, né? Acho que talvez faça sentido essa conversa aqui justamente por isso, né? De algum modo... existiram pessoas que se interessaram por estudar isso e por observar esse tipo de coisa para a gente apostar aí, né? Numa tentativa de que isso seja um pouco menos angustiante. E também dentro desse movimento, né, de estudar, de buscar, a gente acaba encontrando formas de encaminhar certas
Correções eu acho que é pretensioso demais, né? Falar em correções. Mas de pelo menos trazer outras linguagens, trazer outras referências, mostrar para o indivíduo que aquilo que se vive não é determinado, como você mesmo ressaltou, né? Que pode ter uma referência muito forte, pode ter uma referência que vá conduzir, se não refletirmos sobre, se deixarmos automatizado, a tendência é de que a coisa se reflita, se conduza para uma repetição, mas quando a gente para poder olhar e principalmente para perceber que existem outras formas, é nisso que a nossa cabeça pode se desdobrar, abrir, e não é perder aquela referência, né? Mas é entender que aquela é só uma referência, que podem surgir outras formas, né? Sim, isso que você está falando é tão poderoso, né? Eu me lembro de alguns casos assim que já recebi na clínica, em que havia sempre uma angústia com esse lugar da predestinação, né? Como se não fosse possível pensar relações de uma outra forma que não fosse aquela que a pessoa recebeu enquanto bagagem. Seja pela via da estrutura familiar, seja pela via da estrutura social e da conversa que isso faz num corpo, né? Uhum. A minha clínica é formada sobretudo por mulheres e mulheres negras, né? Assim, as pessoas que me procuram, em geral, têm esse perfil. Então, a junção disso, né, dentro de uma experiência psíquica de sofrimento, ela é muito dolorosa mesmo. Então, muitas vezes, a pessoa está nesse lugar fixo de assumir que não existe uma outra opção. E aí, quando a gente fala para a pessoa, olha, talvez você tenha recebido essas referências, mas isso não significa que é a única forma de você poder seguir conduzindo as suas relações e lidando com seus afetos, né? Talvez exista uma outra possibilidade. E aí é como se o mundo se transformasse, né? Justamente porque a mudança, por mais que ela seja difícil, ela pode ser extremamente libertadora. Não, e assim, depois que a gente come o negresco, a gente não quer mais comer creme cracker, né? Então, assim, depois que a gente entende que é possível viver uma relação saudável, interessante, onde os elementos que compõem essa relação, eles podem se apoiar mutuamente, eles podem crescer juntos, né? Onde a ideia do cuidado não precisa ficar centralizada em uma das pessoas, geralmente acontece com as mulheres, né? O cuidado acaba sendo muitas vezes atribuído a elas. Quando você traz todas essas possibilidades de referência, a pessoa, inclusive, ela não aceita mais relações em padrões que não sejam esses padrões satisfatórios, né? Isso é interessante que você está falando, porque eu fico pensando se é possível a gente assumir que essa dinâmica do que é melhor, né, ela vai por um lugar não necessariamente linear, né, mas é como se houvesse algo compartilhado sobre o que a gente considera do que é bom numa relação, né? E eu fico pensando, assim, que se isso de fato é possível, justamente porque na nossa experiência de vida, a gente vai entendendo o que é bom e o que é prazeroso a partir de algo completamente desconhecido, né? Muitas vezes. Que na grande maioria das vezes a gente sequer tem consciência, assim. Então eu sempre fico na dúvida, porque é isso, assim, esse processo de transformação e da pessoa entender o que é melhor para ela, muitas vezes está associado ao que ela entende o que é melhor. Ou até mesmo das referências que ela recebeu do que é bom e do que é ruim. Exato. Então construir um padrão do que é um relacionamento saudável e bacana e tudo mais, eu acho que é interessante, mas ao mesmo tempo é difícil a gente já assumir que isso vai ser uma coisa compartilhada,
né? Sim. Assim, no sentido de que a gente vai concordar. Pode ser que a gente concorde, porque a gente tem referências parecidas, porque a gente tem afinidades, porque a gente escolheu coisas que se aproximam. Mas isso não necessariamente acontece, né? E eu acho que é interessante quando a gente tem um encontro com pessoas que têm dimensões diferentes do que é o melhor para uma relação, Sim. né? Isso é muito bacana quando a gente fala de uma troca afetiva um pouco mais profunda e tudo mais, justamente porque muitas vezes, e eu tô falando inclusive parte da minha experiência, assim, de descobrir que o que eu considero que é melhor pode ser péssimo. Ou pelo menos pode ser muito bom para você, mas outras pessoas rechaçarem, né? E essa troca, né, esse conflito, assim, essa diferença, essa alteridade na relação com o outro, pode ser extremamente rica, mas também pode ser extremamente danosa. Porque é isso, a gente parte do pressuposto que há um ponto comum na nossa sociedade sobre diversas coisas em relacionamento, sendo que não há. Isso é uma mentira. E ainda tem uma questão forte, é que a gente vem de um modelo relacional que é um modelo quase que real, né? Quando a gente pensa nessa estrutura de um amor romântico, quando a gente pensa nessa estrutura de almas gêmeas, quando a gente pensa nessa estrutura do que é indissolúvel, do desejo que se apaga porque você está vinculado com uma outra pessoa, né? Essa ideia de completude também, né? De que você é incompleto. Exato. E assim, a ideia de completude e incompletude, eu acho que ela até se estabelece de fato, porque o ego não vai dar conta de tudo, de estar saciado, vamos colocar assim. Agora, projetar isso num relacionamento acaba sendo uma via, assim, franca para um adoecimento, né? Porque, assim, as pessoas começam a entender que é a partir do outro que eu vou me saciar de uma saciedade que não vai vir de nenhum lugar. Não vai vir de nenhum lugar. Vai vir muitas vezes de uma conformidade com a ideia de ser incompleto. Sim. É isso que a gente chama de castração, em alguma medida, né? Na teoria freudiana. E aí a gente está falando de um processo que exige que a gente se veja furados, imperfeitos, humanos, né? Humanos. É uma condição humana a incompletude, Sim. né? Só que, de algum modo, diante dessa incompletude, a gente fez várias coisas, né? E eu acho que a sociedade se constituiu, e a gente está falando de uma sociedade moderna, baseada num modelo eurocêntrico que foi se reproduzindo a partir de uma série de violências coloniais. Sim. Que subjugaram e violentaram outras formas de existência e outras formas de organizações sociais. E esse modelo que a gente teve que engolir, ele diz que a gente não pode sofrer. Sim. Esse modelo de existência diz que a gente precisa sempre estar muito bem, muito poderoso, muito bonito, tem que estar tudo certo, tem que estar tudo muito positivo, né? Há uma intolerância, né, ao sofrimento, à dor e aquilo que também faz parte da experiência humana, mas de algum modo a gente tenta afastar. E com uma deturpação muito forte daquilo que a gente pode chamar de autocuidado, né? Nossa, porque muitas vezes você vai entender a referência de autocuidado como essa referência de estar inserido dentro de um contexto maior, de estar atendendo às expectativas de um status quo, de uma sociedade, em uma sociedade que acaba sendo muito perversa, porque ela traz referências diversas também. Então, como é que você vai conseguir atingir tudo ao mesmo tempo e entender isso como autocuidado, como autopreservação? Mas isso é uma coisa interessante que também aparece muito na clínica, né? Eu costumo dizer que tem ali... eu tenho me deparado com sintomas sociais muito bem demarcados na experiência clínica, assim. E essa demanda do autocuidado, ela é bastante presente. Tem pessoas que chegam na clínica buscando autoconhecimento, por exemplo, Sim. né? E aí eu acho interessante e engraçado muitas vezes, porque assim, se a gente for parar para pensar o que de fato significa se conhecer, o que esse autoconhecimento significa, Sim. é
horrível. Ninguém quer, gente. É difícil pra caramba, entendeu? Você vai ficar olhando pra umas coisas que você, putz, não queria ou não deveria, ou que é difícil. Sim. Porque, enfim, há uma... Porque tem um ego ali que estrutura, né? E que vai falar assim... Aí eu tô trazendo o nosso conceito do lado de cá de ego, né? Assim, um ego como aquela estrutura que vai buscar nortear, que vai buscar se situar, mas que já tem uma história pré-concebida, que ele já determinou, e muitas vezes a partir dessas referências externas, ele já determinou o que é o certo para si. Olhar para o todo é olhar para uma série de coisas que não vão corresponder com essa fantasia egóica. Exato. E aí a gente entra, né, no que eu estava falando do sintoma social. Porque, em geral, essa fantasia egóica, ela tá recheada de uma commodity, assim, uma fantasia neoliberal do que é ser. Né? E aí a gente está falando de poder, a gente está falando de acesso, a gente está falando de dinheiro, porque esse autocuidado, ele se tornou uma forma de fortalecer essa fantasia egóica em muitos momentos e que não tem absolutamente nada a ver com cuidado. Sim. Né? Que não tem... Fala só de uma reprodução, não fala do cinismo, e a gente está, né? falando de algo que se torna muitas vezes uma cobrança, né? Sim. Eu escuto muito isso no consultório, do tipo, o meu momento de autocuidado virou mais uma tarefa a ser ticada, assim, da lista de tarefas, né? E que a pessoa se sente muito mal quando não consegue fazer, não necessariamente porque ela tá sentindo as consequências de não se cuidar, mas sim porque há uma expectativa social de que todo mundo seja, né, assim, a maravilhoso. Fantasia do skincare, né? A pessoa achar que tem que fez fazer o skincare, tá tem tudo que ir pra certo. academia 3 vezes por semana, tem que comer direito, tem que não sei o quê. Não tem nada a ver com cuidado ou com uma percepção de uma relação consigo mesmo. Para entender quais são as necessidades, né, daquela semana ou daquele dia. Porque tem dia que a pessoa não tá precisando de uma skincare, ela tá precisando talvez sair para um amigo para tomar um café. Sim. Né? Talvez tenha um dia que a pessoa não esteja precisando, sei lá, comer a proteína, a salada e, sei lá, 50 gramas de carboidrato, mas sim, sei lá, comer um doce, uma sobremesa, porque ela tá afim. Pois é, mas até para isso a gente tem que se ouvir mais do que ouvir o coletivo, né? Se a gente não para se perceber, a demanda do coletivo ela vai ganhar sempre, até porque ela vem com uma força, ela vem com uma pujança muito grande. Quando a gente pensa em redes sociais determinando o que eu posso e o que eu não posso, quem eu sou, quem eu não sou, é o tempo todo as pessoas dizendo o que vai me fazer feliz, o que vai me satisfazer. E o que... Deixa eu só te interromper um minutinho. Eu queria que você chegasse um pouquinho mais para a esquerda, para você ficar mais para a esquerda minha, para a sua direita. Pelo amor de Deus, venha sempre para a esquerda. Pronto, contém mensagem subliminar. Tá certo agora? Tá tudo bem? Tá ótimo. Tá bom. Ixi, me perdi aqui, eu ia falar alguma coisa. E eu te cortei feio, né? Não, desculpa, eu ia... Mas volta. Na hora volta. Na hora volta. Tem coisa que vai embora também que precisa ir. Mas é isso, assim, eu acho que tem uma parada dessa... lembrei, dessa dimensão que você falou do determinismo, né? Talvez da força desse social, que eu acho que tá muito exemplificado na dinâmica das relações sociais e, sobretudo, como a gente se relaciona com as redes sociais, que eu acho que revela uma condição passiva, né? Que a gente muitas vezes entendeu que é a única condição que a gente pode se posicionar diante da vida, que é acreditando que a gente precisa corresponder a essas expectativas do outro, do social e do político e etc. Né? Como se não houvesse possibilidade da gente embarrear isso e parar para pensar, pelo menos. Exato, questionar. Parar para, pelo menos, questionar se aquilo faz sentido ou não para sua vida, né? E aí a gente estava falando, por exemplo, sobre esses modelos de relação, né? A monogamia é vista como a única possibilidade de você se relacionar afetivo ou sexualmente com alguém. Muitas vezes, né? Acho que isso tem mudado nos últimos anos, mas a princípio essa é a oferta que a sociedade, né, te dá
como possibilidade para você se relacionar, porque você precisa seguir essa estrutura, você precisa encontrar uma pessoa, você precisa, inclusive, amar e desejar essa pessoa para sempre, isso precisa ser recíproco. Sim. E vocês precisam construir um patrimônio, vocês precisam construir uma família, e isso vai ser toda a fonte de afeto e é o seu investimento de afeto a partir do momento que você escolhe bancar essa estrutura. É mais ou menos isso que a monogamia nos oferece enquanto possibilidade. Sim. Deu merda. Por quê? Porque, assim, isso é possível? A gente passar uma vida inteira investindo numa única pessoa e esperando que essa única pessoa seja a nossa fonte, né, de afeto. E com a mesma intensidade. E com a mesma intensidade, que além de ser o seu melhor amigo, vai ser o seu tesão, a pessoa que vai te dar prazer e que vai suprir todas as suas necessidades. Vai ser seu sócio. Vai ser seu sócio, porque vocês vão ter que administrar o patrimônio. Vai ser o pai dos seus filhos também. Isso é possível? Isso não é projetar muitas expectativas em torno... É quase que construir uma casa em cima de um pilar só, né? É exatamente isso. A engenharia está provando que não deu certo, gente. Por que a gente está tentando reproduzir isso, né, nas relações? Até porque quando trinca esse pilar, tudo fica ameaçado, né? É o que a gente vê também a miúde. Quando um relacionamento ele se abala, todo o investimento é para que ele se mantenha de pé. Não necessariamente porque ele seja bom o suficiente para se manter de pé, mas porque tudo pode ser arriscado a partir daquilo, né? E isso é muito sério, né? Porque a gente está falando também de uma estrutura que ela está tão presente, tão fundante na nossa organização social e na nossa forma de se relacionar, que ela nos orienta, e aí eu estou falando nos orienta pensando nas mulheres, a acreditar que essa vai ser a fonte de toda a satisfação da vida. Isso é muito sério, né? Porque quando você fala para alguém que ela só pode se satisfazer, que ela só pode ser feliz se ela seguir determinado caminho, você está condenando qualquer outra pessoa que escolha a diferença, seja ela qual for, diante desse modelo, a uma experiência de sofrimento em relação ao que é imposto socialmente. Exatamente. E aí isso é tão sério justamente porque em muitos momentos a gente tá num lugar de sofrimento grave, porque muitas vezes essas pessoas que estão à parte, né, e que escolhem caminhos diferentes ou que invariavelmente vão viver caminhos diferentes, porque esse caminho ele está condicionado a um tipo de experiência, né? A gente está falando de corpos brancos, héteros, cis, etc, etc, etc. Há uma experiência de sofrimento tão grave que a pessoa acha que é culpa dela. Sim. Que o fato dela desejar diferente, do fato dela amar de uma forma diferente, do fato dela sonhar outras coisas que não sejam esse modelo, de se ver como uma pessoa que está errada, de uma pessoa que está doente, de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno ou problema, porque ela só não está correspondendo a uma expectativa social que diz sobre um lugar extremamente íntimo da experiência humana. Né? E que acaba, muitas vezes, se transformando efetivamente num transtorno ou num problema. A depender do grau de comprometimento que isso vai tendo para a vida psíquica da pessoa, isso vai desenvolvendo quadros de ansiedade, vai desenvolvendo depressão, a válvula da panela de pressão ela vai começar a apitar em algum lugar, aquilo vai estourar. Então, assim, a princípio não era para ser um problema, né? Dado que é só uma referência, tudo bem, que é uma referência hegemônica, não é nem prioritária. Porque se a gente olha bem, pelo menos as pessoas que estão no meu entorno, eu não posso dizer para você que a maioria esteja vivendo um relacionamento bom,
onde elas estão se sentindo felizes e satisfeitas, ou que elas estão dentro de um relacionamento. Às vezes elas não estão, mas elas estão em busca de um relacionamento, acreditando que isso vai ser salvador, né? Sim. Mas não necessariamente elas consigam achar uma satisfação dentro, até mesmo quando encontram a relação, porque muitas vezes não diz respeito ao que o outro pode oferecer, né? Diz respeito ao que ela mesma consegue alcançar. E é isso, né? Esperar que a satisfação vai vir de uma relação é algo muito bizarro da nossa sociedade. Justamente porque não vai vir, a satisfação vem justamente porque a gente se relaciona. E a gente não está falando de um determinado tipo de relacionamento, a gente está falando das relações de modo geral, né? Exato. Existem diversas experiências de satisfação e insatisfação dentro das relações. Mas há uma expectativa de que a satisfação desse relacionamento monogâmico, que vai resolver todas as suas questões, é tão grande que quando a pessoa chega num momento em que ela precisa construir um relacionamento real e se dá conta de que talvez não seja muito sobre satisfação, e sim sobre uma construção honesta, Sim. né? De caminhos de vida e de projetos e de trocas. E aí eu tô falando trocas justamente porque a gente troca um monte de coisa. Sim. A gente não troca essa satisfação. Sim. Né? E um relacionamento que só troca satisfação, ele é um relacionamento que tá muito frágil. Tá na beiradinha ali, né? Ele tá... É um relacionamento que tá diante de uma fantasia, porque a gente vai ter que continuar mentindo um pro outro para tentar sustentar essa satisfação eterna que é absolutamente irreal, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante também, que esse modelo monogâmico de relacionamento, ele muitas vezes determina, mas eu não sei se é exatamente uma determinação assim tão categórica, mas ele é isso, não permite que as pessoas sejam quem elas são de verdade, porque é preciso corresponder a uma série de papéis e expectativas que estão ali já meio que pré-moldadas para que a relação se dê, né? Aí vem aquele clássico... Mentira. Aí vem a traição, aí, porque, gente, é isso, né? O que sustenta a monogamia é o chifre. A gente precisa falar sobre isso. A verdade é essa. Em algum lado ele vai aparecer. Porque é impossível a gente esperar que esse tipo de trajetória e esse tipo de escolha vá dar conta de reprimir algo que é muito fundamental da existência, que é o desejo. E eu não tô falando de desejo sexual. Sim. Eu tô falando de desejo, enquanto aquilo que nos move. Que nos mobiliza a partir de uma falta. Que nos mobiliza, né? Que nos mobiliza porque falta alguma coisa, de fato, nós somos incompletos. Sim. E aí, muitas vezes, a gente busca isso nas relações ou em vários espaços. Mas aí é que tá. Há um condicionamento para que esse desejo seja satisfeito e que não haja mais movimentação pela via do desejo dentro dessa estrutura monogâmica de relação. Isso é uma merda. Porque, de algum modo, isso nos condiciona a parar, né, de desejar. E isso que é mais sério, né? Quando a gente vê num consultório uma estrutura, uma pessoa, um sujeito que não deseja. Sim. Isso é extremamente sofrido. Relacionamento, né? Tem pessoas que elas entram num estado de evitação de relacionamentos, né? De achar que o relacionamento ele vai ser uma via para o sofrimento. E que é um sofrimento que muitas vezes ela não quer repetir. Aí a gente volta para a ideia da família, né? Ela não quer repetir o que ela já viu, ela não quer que aquilo se perpetue na sua história. E aí ela vai fazendo decisões ali, ou as decisões vão se fazendo dentro delas. Eu acho que é mais por aí, né? Porque essas coisas não são decisões tão conscientes a ponto da gente determinar, apontar e falar vai ser assim, vai ser assado. Elas não são conscientes, mas elas são muito fortes, né? Elas são muito fortes, elas são muito intensas para poder falar assim que não, é melhor não se relacionar.
mais cedo ou mais tarde vai dar algum tipo de problema, então vamos evitar esse problema não nos relacionando. E aí a gente cria outro problema, né? Porque o não se relacionar, Freud tem a tríade, né? Do que ele considera que é viver de forma saudável. Quando você consegue amar, trabalhar e... É isso, amar, trabalhar... Tem um terceiro que eu não lembro, mas enfim... De forma plena, né? Que o trabalho e o amor e as relações não sejam fontes de... Quer dizer, pode ser fonte de algum sofrimento, mas que não seja um sofrimento que te impeça de Sim. viver a vida, Sim. né? E aí a gente está falando de algo que a gente precisa prestar muita atenção, sabe? Porque não é automático, né? Esse relacionar-se, né? É algo que a gente vem aprendendo e a gente vem se debatendo com isso ao longo da história da humanidade como um todo, mas também nas nossas vidas, Sim. né? Negar a importância das relações na nossa experiência humana é tirar a parte fundamental do que nos mantém vivos. Sim, e aí é pensar que muitas vezes as estratégias, elas são estratégias que enriquecem muita gente, né? Os autores de autoajuda, eles ganham bastante com isso. Não que seja tudo ruim, tem muitas coisas que de fato podem ajudar por trazer uma linguagem mais simples e tudo mais, mas não tem manual para que a gente consiga se relacionar de uma forma boa, satisfatória. Não estou dizendo bom perfeito, né? Uhum. Mas assim, não tem como você distinguir algo que seja uma fórmula eficaz de relacionamento, a não ser que você se disponha a se relacionar. Sim. O relacionamento é o que vai, de alguma forma, conferir para a gente a chance de um aprimoramento da percepção dos nossos afetos, do encaminhamento dos nossos afetos e da condição de vínculo com o outro. Não tem uma outra forma que não seja na prática, né? E isso dá medo pra caramba, né? Porque é um risco sempre, é uma aposta. A todo momento que você tá ali se dispondo a se relacionar com alguém, você tá se dispondo a correr o risco de que aquilo te atravesse de um modo que às vezes você não tem condições de lidar, né? E ainda assim a gente muitas vezes aposta, né? E outras vezes a gente não aposta. Como é que a gente faz essa escolha? Como é que é feito esse caminho, né? Há um caminho consciente? Quando você vê, você já tá lá? Como é que é isso? Eu vi uma definição ótima. Eu sou o rei do meme. Eu meme. A gente gosta. Meme me salva. A gente gosta de meme. A gente gosta. Que ficou muito popular, que é um garotinho comendo kiwi. Ai, eu amo. Que ele morde, ele faz 1000 caretas e tal, ele Aí afasta, depois aí ele vai lá e morde de novo, aí ele vai, afasta de novo, não sei o que, aí ele vai lá, morde de novo. Gente, relacionamento é aquilo, né? Você prova, sabe que não te agrada em alguma circunstância, ou que é estranho demais ao seu paladar, mas você também não consegue se afastar completamente. Você quer testar de novo, você quer experimentar mais uma vez, né? Eu achei interessante essa associação, porque veio de um meme, mas eu acho que é uma associação interessante para a gente pensar essa dimensão do fisiológico mesmo, nessa percepção de prazer e desprazer, né? Que você usou um exemplo de um bebê experimentando uma comida, né? É um pouco isso que a gente faz nas relações também. A gente vai experimentando como é que aquela pessoa é, o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa nos faz sentir. A gente vai experimentando e vai entendendo que a gente tem algumas preferências, tem outras que não, e etc. Mas eu achei interessante essa associação, porque eu acho que diz um pouco sobre o quanto a gente se afastou dessa dimensão quando a gente está falando de relacionamentos nos dias de hoje, né? Essa fantasia que nos impõe muitas vezes, né? E aí a gente está falando de Disney, filmes, Hollywood e afins,
nos afasta dessa dimensão de que se relacionar é meio que provar uma comida nova, né? Sim. E que você vai entendendo como aquilo vai funcionando em você, você prova a textura e tudo mais. E você experimenta. E que Não muitas tem nada vezes pronto, gente. não vai ser da primeira vez que você vai provar e que você vai querer comer aquilo pro resto da vida, né? Eu já tive a experiência aqui no consultório, em algumas circunstâncias, de pessoas que de um primeiro relacionamento mal sucedido, elas assimilaram aquilo quase que como um trauma, onde elas entendiam que não era necessário viver aquilo novamente para saber que seria ruim. E o que é mais curioso é que essas pessoas, elas fundamentam esse pensamento no término, né? Eu vivi uma história de 10 anos, mas não deu certo. Essa é clássica. A pessoa termina e já chega, não deu certo. Mas por quê? Porque terminou? Pois é. E assim, uma história de 10 anos, como é que a gente não pode dizer que ela deu errado, né? Ela deu certo por muito tempo. Eu nos meus idos de jornalismo, eu entrevistei o Dr. José Ângelo Gaiarsa. Não sei se... É porque você é baby, né? Mas... Essa cutis, minha gente, é jovem. Ele era um psicanalista e acho que também trabalhava com Gestalt. Ele ficou muito famoso na década de 80, começo da década de 90. Era um senhorzinho já. E ele ficou muito famoso porque ele apresentava um quadro diário na televisão falando sobre relacionamentos. Num programa matinal. E aí, ele era um lançamento de um livro. E aí eu fui conversar com ele sobre isso. Eu disse, pois é, doutor, me fala como é que é esse negócio de relacionamento. Meu filho, ele já era bem senhorzinho, cabeça branca. Uhum. Meu filho, esse negócio de relacionamento é assim mesmo, a gente vai testar sabendo que vai dar errado, que mais cedo ou mais tarde vai ter algum problema. Mas doutor, o senhor está muito pessimista, como é que o senhor pode pensar dessa forma, né? Meu filho, você tem quantos anos? 20 e poucos. Pois é, eu tenho 70 e tantos. Meu filho, você já se casou quantas vezes? Nenhuma. Pois é, eu já me casei 5 vezes, 6 vezes. E eu posso te afirmar categoricamente que todo relacionamento dura o dobro do que ele deveria durar. Eu disse, mas como assim? É desse jeito. A gente passa metade do relacionamento curtindo o relacionamento e a outra metade tentando voltar para a primeira fase, né? E efetiva, agora já com mais idade, barba branca, eu sei que é desse jeito, né? A gente, de alguma forma, a gente tem um empenho muito grande na vivência de um relacionamento que correspondia muito à fantasia do que seria esse relacionamento. Essa primeira metade, muitas vezes, ela está na fase muito projetiva do relacionamento, onde você enxerga o que você quer, onde você enxerga o que lhe parece mais conveniente, mas efetivamente o outro ainda não se apresentou como de fato ele é. É nessa hora que o outro se apresenta como ele é, que a história começa a dar algum tipo de problema, né? Sim. Eu costumo dizer que você realmente conhece alguém quando você termina com essa pessoa, né? Porque né, na experiência de encantamento, de apaixonamento, a necessidade categórica de você fantasiar como que é esse outro, né? Esse lugar da projeção e tudo mais, ele é importante nesse momento da paixão. E ele se faz, né? Exato, mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante voltar para esse lugar social. A gente vive num contexto em que nos dizem que os relacionamentos devem sempre ser dessa forma, quando a gente está encantado, quando a gente está apaixonado. Uhum. Sendo que é isso, gente. Quimicamente você tá burro. Seu cérebro tá afundado com
uma série, entendeu? De hormônios, de prazer, que tudo vai ser maravilhoso, né? E a gente também tem uma séria dificuldade em sustentar quando isso acaba, né? A gente tem uma séria dificuldade, eu estou falando também dessa dificuldade social, de que esse período significa que você precisa resgatar essa paixão, de que você precisa, de algum modo, fazer com que isso se mantenha, né? E a gente esquece que, na verdade, as relações, elas podem ter fases diferentes e que, a partir do momento em que essa paixão acabou, é possível viver outras coisas, outros tipos de troca. Só que isso só é possível quando duas pessoas estão disponíveis para construir uma relação. E a gente foi ensinado que a gente não pode construir uma relação, que a gente tem que reproduzir alguma coisa. Exatamente. Que disseram aí que era pra gente reproduzir porque a gente precisa ser feliz, porque a gente precisa, enfim, funcionar de modo como o capital gostaria que a gente funcionasse. E tem uma outra coisa que se acrescenta nisso que você está dizendo, é que essa construção, como você ressalta, ela é tijolo a tijolo. E de vez em quando a gente sobe umas paredes meio tortas e elas vão cair, elas vão se disfuncionar e a gente vai ter que colocar a parede no chão e reerguer. E aí esse espírito da época, ele não permite muito isso. Ele não suporta isso. A gente está vivendo num tempo em que as pessoas não suportam perder. E as pessoas não suportam consertar. É pior ainda, porque dá trabalho pra caramba consertar. Pois é, e tudo parece tão automático, tudo parece tão facilitado, tudo parece tão disponível. Essa ideia de disponibilidade irrestrita que a gente vive, de um mundo inteiro caber dentro de uma tela de um celular. Provavelmente você esteja vendo agora a gente por um celular. Eu não estou falando mal do celular, não. É o nosso trabalho também. Mas é entender que, assim, de Tem você mais, achar né? que está tudo ali e que o que não presta a gente troca, isso vai fazendo com que os investimentos em relação, eles vão ficando cada vez mais comprometidos. Na verdade, eles vão ficando cada vez menos comprometidos, né? O comprometimento vai se perdendo. É isso, né? A gente está falando de interações que estão pulverizadas, né? Que são extremamente frágeis, justamente porque não tem tido um ambiente, e aí o ambiente eu tô falando, né? De um ambiente tanto familiar quanto social, em que seja possível suportar o que é de desafiador na construção de um vínculo com outra pessoa. Sim. Né? A gente está falando de eu estava vendo uma entrevista da Maria Rita Kel, e uma entrevista antiguíssima, em que ela falava do quanto a nossa sociedade estava fraca, no sentido de não conseguir suportar, né? Os desafios que a existência impõe nesse lugar da troca das relações. Porque se não suporta perder, como é que a gente vai suportar perder a paixão, que é algo tão maravilhoso? A pessoa espana, fica maluca e acha que acabou o mundo e quer buscar uma outra paixão. Né? E acaba muitas vezes nesse novo movimento. Tem outros dopaminérgicos que são tão eficazes quanto a própria paixão, né? O próprio uso das telas e a constante busca dos feeds nas redes sociais e tal, isso tem um fator dopaminérgico que traz pra gente algo que é quase que substitutivo a um relacionamento no sentido químico, né? Da explosão química que isso pode trazer. Porém, a química está presente na fisiologia do cérebro, no nosso corpo, mas não na alma. O ganho que um relacionamento pode trazer é mais que essa saciedade, ou que esse encantamento, ou que esse burburinho químico que a gente gosta de experimentar. Mas é principalmente o conseguir desdobrar aspectos nossos, conseguir fazer se perceber, saber como reage,
saber como a própria funcionalidade, né, assim, as potências que a gente tem, que a gente só vai experimentar de fato numa relação a dois. Né? Não é à toa que lá no Náufrago, quando o cara está perdido no meio do oceano, ele transforma uma bola num amigo, ele personifica uma bola para poder ter com quem se relacionar. Sim. Isso é uma estratégia que a psique faz justamente porque é na relação que a gente consegue aflorar aquilo que é a essência da alma, né? A alma ela vai se manifestar principalmente nas relações, não é sentado filosofando. E não é sozinho, né? Há uma dimensão desse lugar, né? Da importância da relação, que eu costumo dizer que o primeiro relacionamento, o primeiro casamento, o primeiro namoro em geral é a reprodução do que a gente aprendeu em casa, né? Uma reprodução meio fiel e também pouco automatizada, isso, pouco elaborada, pouco pensada, né? A possibilidade da merda é de 99%. E aí, quando a gente passa para outras fases, que é essa dimensão de, putz, já passei por uma relação, já de algum modo me expus para essa experiência amorosa e conheço um pouco mais de como eu funciono, né? De como eu reajo a determinadas situações numa relação com o outro. E aí, eu acho que é isso que você está falando, que é o que a gente ganha em alguma medida, né? Porque tem dimensões que só aparecem quando a gente está, inclusive, no limite de uma fragilidade de estar diante de um outro. Sim. A gente ganha quando a gente também assume que perde nessa relação, que a gente precisa perder, né? E que é isso, o seu modo de funcionar não é único. Eu acho que é esse grande aprendizado da primeira experiência amorosa, né? De que a forma como você pensa, aquilo que você gosta, pode existir, mas também existem um outro. Como é que existe junto? Gente, e é lembrar que esse outro, ele vem puxando uma curriola, né? Não, aí ele vem também tem família, tem ele trauma, também tem trauma, tem ancestralidade. Aí, bicho. Aí quando você vai pensar que assim, todos os meus problemas correspondem a no máximo 50%, mas que ainda existem outros 50% que são do coleguinha. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, porque assim, muitas das contendas, muitos dos problemas relacionais vêm também da aceitação e da assimilação da carga, da herança, do que o outro traz dentro da mala. E isso aparece na relação de um jeito que é, assim, quase que determinante, né? A gente não tem como escapar das nossas origens. Sim. A gente não tem como escapar da nossa própria história. E eu acho que é essa a grande questão da relação, né? É que, invariavelmente, você vai ter que lidar com a sua própria história para conseguir se relacionar com o outro de forma minimamente saudável. E você pode se relacionar reproduzindo fielmente ou buscando ser a antítese daquilo, ou aquilo não deixou de ser a referência, né? Aquilo continua te atravessando o tempo todo. Sim. E assim, conseguir se distanciar não é se distanciar de como o papai fazia, de como a mamãe fazia. É conseguir se distanciar dessa referência que os pais trazem, né? É tentar buscar o que é novo. E é também, na verdade, descobrir o que é seu. Exato. O novo nesse sentido, né? Porque, assim, como eu faço. Independente do que você tenha tido enquanto referência, você vai ter que descobrir o que funciona numa relação com o outro naquele momento, inclusive, né? Porque não quer dizer que funciona nessa relação, vamos supor, né? Eu e você, a gente tem uma dinâmica que a gente entende que funciona. Não é a mesma forma que eu me relaciono com meus outros amigos, por exemplo. Em cada relação a gente vai precisar encontrar aquilo que funciona e isso invariavelmente vai exigir que a gente exponha algo que é nosso, né? E isso é muito difícil de fazer. É muito assustador fazer, né? É uma dimensão que nos convoca a olhar para aspectos que muitas vezes a gente não gosta, ou que a gente odeia, ou que a gente não conhece, né? Ou que a gente tem medo. Então a gente está falando de afetos que são
vistos como afetos que não dá pra gente assumir, né? O medo, a insegurança, a inveja, o ciúme, a vontade, muitas vezes, que você tem de se vingar, né? Que é isso, né? Há na dinâmica da relação algo que não é só bom. A gente também tem uma capacidade de agressividade, de ferir, de violentar o outro muito forte e que está presente, né? Não assumir que isso existe e fingir que isso não vai chegar na relação também é uma coisa que eu fico pensando, o que as pessoas tinham na cabeça, né? Porque, tipo, inventaram uma forma de se relacionar em que você precisa fingir. Ah, mas você quer saber o que as pessoas tinham na cabeça? Elas conta. tinham dinheiro na cabeça. É isso. Né? O que as pessoas tinham na cabeça? Elas não estavam pensando nas relações, elas estão pensando no dinheiro. Elas estavam pensando no dinheiro, nas posses, no poder, né? E aí tem uma frase que o Jung traz, que é uma das... Está no top 5 do Jung, né? Que ele fala que onde há amor, não há poder. Ah, tá. E onde há poder, não há amor. Né? Ele diz que a antítese do poder não é exatamente o ódio, mas é o poder. Né? E toda a construção dessa cantinela romântica vem de uma manutenção de posse, vem de um perpetuar pelo crescimento de uma família. Que também é posse. Que também é posse. Meus filhos são meus. Sim, então, e eles são meus herdeiros e eles vão produzir. Exatamente, eles vão dar continuidade àquilo que eu trago como um legado. E que meu pai trouxe como legado, que o avô dele trouxe como... Então, assim, o lance é que, para quem isso é pertinente, vivam assim, né? O problema é que não. O problema é que esse modelo, ele acabou ganhando um papel hegemônico dentro desse mundo que foi colonizado pelas pessoas que pensavam desse jeito, e elas acabaram impondo isso como um ritmo, como o ritmo possível para uma relação. Como o único ritmo possível. Exato. Porque, inclusive, se você não está dentro desse modelo, você não tem relação. Exato. Se qualquer outra experiência, isso foi uma coisa que eu acho que é interessante compartilhar. Eu, ao longo da minha história, né, também fiz escolhas muito diferentes em relação aos relacionamentos, ou fui escolhida de uma forma muito diferente, né? E aí eu acho que isso por muito tempo, me fazia pensar que eu não tinha relações, que eu não tinha experiência com relacionamentos. Por mais que eu seja uma pessoa que goste muito de me relacionar e me relaciona há muito tempo, né? Isso me deu notícias, né, de que, de algum modo, o que era considerado relação era o que estava dentro desse padrão, né? Seja de namoro, né? Aquele conhece, namora, casa, filho e etc. Certo. O que está fora disso é considerado nada. Inválido, né? E muitas vezes errado. Não só inválido. Exato, isso que eu ia dizer. Não é só por uma inviabilização ou uma invalidação. Não, é uma condenação. Uma condenação, porque dizem, inclusive, que tudo que você vive fora disso não é amor. Exato. Olha o quão perverso e perigoso é isso, né? Se você não reproduz um determinado modelo, um determinado caminho, tudo aquilo que você vive em termos de experiências afetivas sexuais não é visto como amor, por quê? Mas, Willa, a gente tem de pensar que amor e Deus são os dois argumentos mais perversos que existiram na história da humanidade. Porque com Deus e com amor, sob o signo de Deus ou sob o signo do amor, tudo de pior foi realizado. Sim. Né? Até porque, como são dois conceitos muito polimorfos, Deus é aquele que pode ser tudo. E amor também pode ser aquilo que pode ser tudo. Então as pessoas elas se fazem a partir desses dois conceitos, elas reiteram esses dois conceitos de uma forma muito, não só subjetiva, mas principalmente conveniente. E elas matam por amor. Elas sequestram por amor. Elas subtraem por amor.
elas censuram por amor. Mas é que tá. Se a gente fazer um recorte de gênero, a gente percebe que por amor, os homens matam e são extremamente violentos e as mulheres se submetem Exato. a violências. A gente precisa diferenciar um pouco isso, porque socialmente, né, se diz que o homem pode tudo por amor. E que a mulher merece tudo por amor. Gente, a gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás, defesa da honra era um atenuante dentro do Código Penal. Se um homem mata uma mulher porque ele encontrou ela num outro relacionamento, se relacionando com uma outra pessoa, e ele mata, ele tinha um atenuante. Porque Cadê era os um crime advogados, passional. gente? Porque isso eu acho que é recentíssimo. É bem recente. É um pensamento, é uma mudança dessas últimas mudanças que se tem no Código Penal. Uhum. É você pensar que isso é uma validação dessa disparidade, como você traz, e dentro dessa disparidade é você pensar em uma cristalização de papéis. Sim. E essa cristalização de papéis, talvez eu esteja fazendo uma análise muito selvagem sobre isso, mas acho que vale a pena compartilhar, porque é algo que eu observo não só na clínica, mas também na experiência de observar o mundo a partir do lugar onde eu me coloco, né? Que essa cristalização de papéis, ela é extremamente adoecedora. E a gente está falando de adoecimento psicoemocional, não estou falando só de um adoecimento físico, né? Mas que vira também um adoecimento psicossomático também. Totalmente, né? Totalmente, né? Mas a princípio o que me convoca para olhar para esse lugar da cristalização, né? Que ele é considerado um lugar que pode adoecer pessoas do ponto de vista clínico em diversos espaços, mas quando a gente olha para as relações, a gente fala, não, a pessoa precisa, na verdade, e muitas vezes a demanda, né, clínica inicial é essa, eu preciso salvar meu casamento. O que eu preciso fazer para salvar meu casamento? Não é para se salvar dentro de um casamento não é porque tóxico. A pessoa está sofrendo por estar num casamento que ela já não quer mais estar há anos, né? Como o seu... aquela referência que você trouxe, né? De que um casamento dura o dobro que ele precisa durar. Certo. Não é sobre isso. É o que ela precisa fazer para se manter ali, porque se perder esse lugar, acabou. E aí, nisso, as questões de gênero, elas também atravessam muito. Eu tenho algumas experiências da clínica de homens que chegaram aqui determinados pelas mulheres que fariam terapia. Em alguns desses casos, a surpresa, e uma surpresa boa, é porque esses homens que nunca chegariam dentro de um consultório para fazer psicoterapia, eles conseguiram encontrar um espaço muito privilegiado para se perceber. Uhum. E eles conseguiram, em alguns casos, mudar o casamento, e em alguns outros casos, eles definirem o fim do casamento. Não, porque a gente também vê muito isso na clínica, né, Willa? Homem não termina casamento. Não. Quem termina casamento é mulher. Quando ela chega no limite, aí ela vai lá e encerra, ela toma uma dose extra de coragem e ela vai lá e encerra. Ou então, quando o casamento é monogâmico, o cara trai, deixa vários rastros, porque Exato. aí a mulher precisa fazer o trabalho de terminar, porque ele não quis. Exatamente. O ônus, ele não vai ter o ônus do término, né? Mas, assim, esse lugar onde o homem ele se vê desprendido dessas obrigações, onde ele se vê colocado nesse lugar de privilégio, onde ele se... Gente, essa estrutura ela é uma estrutura tão bem consolidada, onde a pessoa ela não consegue se dar conta do próprio mal-estar. Tanto homens quanto mulheres. É claro que, acho que até por uma estrutura sociocultural também, a mulher ela tem uma chance muito mais aberta para poder se perceber. Talvez por essa situação do cuidado que acaba sendo muitas vezes atribuído à mulher, ela está mais disponível para entender de necessidades e para tentar intervir nessas necessidades. Esse é o meu chute para uma busca maior das mulheres por psicoterapia. Elas têm um canal mais predisposto à compreensão.
E nisso elas vão ter uma chance maior também de se autocompreenderem, de buscarem uma autocompreensão. Eu penso de outra forma. Eu acho que são as mulheres que têm carregado e têm sofrido boa parte da marca desse sofrimento psicossocial, né? As mulheres estão buscando as terapias porque elas estão adoecendo mais emocionalmente, né? E aí, se a gente olhar para como essa estrutura se dá e o quão ficou cristalizado ao papel da mulher o lugar do cuidado, o lugar do gerenciamento das emoções, certo, né? O que é afetivo no mundo é feminino. Não, As emoções... E quem tem que dar conta é a mulher. Não, e as emoções, elas são vistas como esse lugar submerso, né? Que a gente não conhece muito bem, que eu não quero conhecer, isso é coisa de mulher. Isso aí é histérica. O menino chora, é mulherzinha. Isso aí é coisa de histérica, né? E é isso, assim, querendo ou não, o processo de escutar sofrimento começou porque mulheres estavam sofrendo num período em que elas não podiam desejar e, sobretudo, viver a própria sexualidade. Então, a gente está falando de algo que começou também, né, de algum modo, pela necessidade de olhar para o que essas mulheres estavam dizendo e por que elas estavam sofrendo. Né? Eu acho que tem essa dimensão dessa cristalização desse papel social, que é visto como feminino, e na interação com o masculino, no casamento, né, isso se torna ainda mais palpável. Sim. Né? Que há uma sobrecarga, né, de responsabilidades, né? Tem mulheres que até hoje acreditam que é responsabilidade delas cuidar do casamento e salvar o casamento. Não, e que é responsabilidade delas que o marido esteja feliz. Né? Que o marido esteja bem. E que o total desamparo e desespero dela é que esse marido vai embora. Né? Ou seja, isso traz uma carga, uma sobrecarga para a experiência de mulheres em relacionamentos afetivos que invariavelmente vai levar para algum nível de adoecimento. Sim. A gente está falando de algo que em algum momento essa corda vai romper. Né? E às vezes, até esse romper, Willa, o nosso entendimento dentro da psicologia analítica é de que o adoecimento, seja ele um adoecimento físico ou psíquico, ele também pode ser redentor. Muitas vezes é quando chega nesse lugar onde a corda estoura, que a pessoa muda. Que a pessoa vai conseguir chegar a uma dimensão real do seu sofrimento e vai, a partir disso, se encorajar para uma mudança. Exato. Mas aí eu acho que tem uma questão que eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica, inclusive, da nossa profissão, né? Você não é psicólogo, mas eu sou psicóloga, e existem diversas abordagens psicoterapêuticas e tudo mais. Eu não estou falando aqui o que é melhor e o que é pior, acho que é importante dizer isso. Mas eu acho que existem fontes em que a gente tem bebido para conduzir e olhar para o que é saudável, que muitas vezes reproduz uma violência dentro do setting. Quando a gente não aprofunda, né, por esse sofrimento, se a gente chega e acredita nessa demanda inicial que a pessoa fala que quer salvar o casamento e a gente fala, não, então vamos fazer o que você precisa para salvar o casamento, você está contradizendo talvez esse lugar de cuidado e de escuta que não está permitindo essa pessoa entender qual é a função desse adoecimento para o psiquismo dela, que muitas vezes é de se libertar dessa estrutura que a fez adoecer. Sim. Eu acho que são caminhos que muitas vezes a gente, enquanto terapeutas, psicanalistas, psicólogos e tudo mais, a gente precisa estar muito atento de onde a gente está se referenciando quando a gente olha para o que é uma relação saudável ou o que é sofrimento, sobretudo. Sim. Né? Porque se a gente reproduz também essa... Como é que se fala? Esse medo, esse afastamento do que é o sofrimento, a gente vai tentar fazer com que ele desapareça. E o que acontece quando a dor desaparece e a gente não trata a fonte da dor? Ela vai parar em algum lugar e ela vai ganhar alguma forma, né?
Ela vai se transformar em alguma coisa que muitas vezes se impõe pela... É impositiva, né? E fica inegável. Sim. Ela vai ganhar uma dimensão que é uma dimensão patológica, no sentido de não evitar o sofrimento, né? De não permitir a evitação do sofrimento. Exato. E isso, né, é algo que, para a pessoa que está sentindo, é péssimo. Claro. Né? Então, acho que ter essa consciência de que a gente precisa ter muito cuidado com a ética que a gente orienta, né, a nossa escuta e, de algum modo, a condução e a construção dos casos terapêuticos que a gente recebe é extremamente importante, né? Porque a gente está falando de um mundo que está falando para as pessoas viverem de um modo que as adoecem. Se a gente acredita nesse funcionamento do mundo e quer reproduzi-lo, a gente está dizendo para as pessoas que chegam até a gente, que estão adoecidas, para adoecerem mais. Exato. Nesse movimento, eu acho que duas coisas se ressaltam para mim. Primeiro é que a nossa escuta, ela acaba sendo uma coisa meio Paulo Freireana, que a gente tem um olhar para o oprimido, né? Não o oprimido que traz a queixa, mas os oprimidos que não conseguem falar. Quem dentro daquela pessoa que está diante de mim, que hoje não tem voz ativa ou que não está conseguindo se comunicar de uma forma mais bem estruturada e que está escolhendo, por falta de opção, uma linguagem que é uma linguagem torta, né? Assim, que não seria a linguagem mais adequada, é uma linguagem que tende mais ao sofrimento. Isso, acho que esse é um ponto de partida, né? Assim, é entender que a fala do sofrimento, ela tem que ser ouvida, mas quando alguém te aponta alguma coisa, você não tem que olhar para aquilo que a pessoa aponta, mas para o dedo que aponta. Né? Acho que essa imagem é uma imagem boa, para tentar entender assim, o que orienta a pessoa a julgar aquilo como motivo de sofrimento. A julgar o fim de um casamento, por exemplo, como algo que pode tirar dela as oportunidades de viver bem, de viver com satisfação, de se sentir inteiro. Né? Quando a gente olha para essas coisas, naturalmente a gente vai perceber que os medos implícitos não falam do fim do casamento, mas falam de outros papéis que a pessoa não consegue vivenciar. Ou que ela imagina que ela não vai conseguir vivenciar se ela não estiver dentro daquela relação. E eu acho que parte do nosso papel é observar a pessoa trilhar esse caminho de entendimento sobre a diferença, né, entre o que ela estava conseguindo dizer sobre o sofrimento e o que de fato esse sofrimento se apresentava à medida que ela falava. Sim. Né? À medida que a pessoa fala. É o caminho para encontrar aí essa fonte, essa raiz. Exato. A medida da fala é muitas vezes a medida do próprio sofrimento, né? Exato. Só se dá a dimensão do sofrimento a partir da própria fala. Né? E isso é uma coisa que eu particularmente considero muito bonita e poética do processo, né? Psicanalítico, analítico, o processo terapêutico, né? Que cada um vai, enfim, trilhar. Porque essa dimensão dessa diferença, ela é extremamente importante e eu acho que é exatamente nesse momento que a pessoa se dá conta de que os sofrimentos são outros e que o problema não é necessariamente o casamento, talvez ela só não queira estar ali, que a gente consegue chegar naquele lugar transformador e de liberdade, de autonomia, que de algum modo diz sobre alguma saúde dessa subjetividade. Né? E que muitas vezes vai permitir também fazer florescer potências. Né? Sim, sem dúvida. Porque muitas vezes o casamento, ele nessa visão mais estrita, mais deturpada da função do casamento, é como se eu pudesse florescer a partir do casamento. Como se o casamento fosse o único nutriente, né? Ou fosse o único vasinho onde eu consigo desenvolver minhas raízes. Mas que você pode pensar em outras formas de acessar essas potências, não necessariamente numa relação a dois com esse molde, com esse formato de vínculo, né?
E muitas vezes se aproximar do seu desejo ao ponto de talvez perceber que não é por essa via que inclusive você quer. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito doida, assim, porque eu me surpreendo ainda na clínica quando percebo que muitas vezes o caminho analítico leva a pessoa a perceber que, na real, ela só não queria, ela estava reproduzindo aquilo por uma, sei lá, expectativa dos pais, da mãe, por uma pressão social, sabe? E assim, pensando, por exemplo, na experiência de mulheres, isso pode acontecer, inclusive, com a maternidade. Sim. De mulheres se perceberem mães com um filho no colo e se dando conta que talvez elas não quisessem aquilo. Era assim, Era assim que maternidade é isso aqui? Eu não quero isso. Talvez eu não queira mesmo, né? Sabe? Só que o problema é que, assim, um casamento a gente dissolve, né? A maternidade não. A maternidade E é não. por isso que eu sempre reitero que eu acho que esse modelo, ele e a gente está falando, né, de uma monogamia que está baseada, né, nessa construção social que visa a multiplicação, né, de bens e de poder e etc., ela é nociva muitas vezes, né, para as mulheres, no sentido de ser um fator de risco para a subjetividade dessas pessoas. E que quando a gente pensa no... mas hoje a mulher, ela tem capacidade ela sempre teve. Ela tem uma chance de concorrer no mercado de trabalho. A gente sabe que isso é uma mentira, né? Porque a concorrência ela é uma concorrência desleal. Mas hoje a mulher ela consegue estabelecer uma independência. A gente sabe que essa independência ela pode até ser conquistada, mas ela vai ser conquistada com uma carga. E a gente está falando de uma muito independência maior. financeira. A gente não está falando de uma independência subjetiva e psíquica que permita que essas mulheres pensem se elas de fato querem. Exatamente. Isso não está dado de forma tão acessível para todas as mulheres, né? Eu acho que talvez esteja havendo um movimento, né, de mudança em torno disso, sobretudo em outros países, sobre a maternidade, mas não, por exemplo, sobre a dependência de um relacionamento para ser feliz, etc, etc, etc. Então, é nesse sentido que esse fator social, que muitas vezes é tão determinante, né, precisa ser constantemente questionado. A gente precisa estar sempre muito atentas para que essas experiências não nos confundam, sabe? Porque eu acho que até mesmo uma mulher que já tem alguma consciência, já tem algum acesso sobre todas essas questões e se propõe a viver isso de um outro jeito, caso não esteja constantemente atenta, é possível sucumbir a essa pressão que é fortíssima. E nisso a rede de apoio pode ser uma ótima estratégia, né? Sem dúvida. Ter pessoas por perto que também podem reforçar esse pensamento, que podem ampliar esse pensamento, né? Que se disponham a discutir, a observar outras formas de funcionar. Tudo isso tem um apelo muito positivo, né? Sim. Eu acho que tem um apelo positivo, e aí nesse aspecto a gente já está falando também de sonhar e pensar outras formas e outras estruturas sociais, né? Porque é a partir dessa conexão com outras pessoas que pensam diferente que você pode, de algum modo, pensar em estratégias para viver também de forma diferente à medida do possível, né? E aí, às vezes, a gente está falando de um grupo político, de um grupo de mães, a gente está falando de vizinhos, a gente está falando, enfim, de pessoas que se conectam em torno de afinidades de modo de pensar a vida, né? E aí, nesse sentido, essa questão da coletividade me parece extremamente poderosa, né? Porque a gente está falando de relacionamentos também, mas de relacionamentos em grupo que, diante de um determinado desafio, pode se tornar uma revolução, pode se tornar, né, uma mudança social e política. Existem as mudanças subjetivas que a gente faz, né, com a fala, com o reconhecimento do nosso processo e com o que a gente assume que é nosso e que precisa mudar, o que a gente quer mudar.
Mas há também essas mudanças que podem ser construídas coletivamente. Eu acho que à medida que a gente tem dimensão disso, fica um pouco mais fácil, não sei se chega a ser fácil, mas talvez seja possível suportar, né, essas experiências individuais que, dependendo do recorte de quão fora desses padrões essas pessoas estão, pode ser extremamente sofrido, né? Então, acho que essa coisa da rede de apoio, da comunidade, de pensar também nesse sofrimento como algo que pode ser social e compartilhado, tem um retorno revolucionário, eu diria. É por isso que a gente está aqui conversando, né? É para, de alguma forma, cada um trazer a sua experiência, a sua forma de ver, e nessa soma, no conjugar junto, né, tentarmos encontrar aí formas para fazer um mundo melhor. É isso. Eu não sei se dá pra gente fazer um mundo melhor, mas eu espero que dê pra gente fazer da nossa experiência melhor, né? E das experiências que a gente compartilha, que estão ao nosso alcance, possíveis, né? Que é isso. Querendo ou não, o mundo vai continuar. Tá vendo, gente? Ela traz a gente para um lugar de... Ela traz a gente para um lugar de consciência, de não polianização das coisas. E é por isso que é sempre um prazer conversar com você. Que delícia. Adorei a nosso papo. Espero que tenha sido bom para você, para que eu possa te convidar outras vezes. Foi ótimo, eu adorei. Eu sou tagarela, eu falo pra caramba. Penso rápido, fico fazendo milhões de conexões, talvez nada faça sentido no final, mas eu gosto de falar, então pode me chamar que eu venho. Pronto, então tá firmado já um compromisso, e eu também quero firmar um compromisso com você. Agora é aquela hora de pedir para que você curta, compartilhe, faça cortes, encontre aí a gente nas outras redes, e até o próximo encontro, conto com você por aqui. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.